De tempos em tempos, os arqueólogos encontram algumas relíquias notáveis que elucidam algum aspecto da história da humanidade. São achados tão surpreendentes que conseguem explicitar quando surgiram e como foram usadas. Contudo, há vezes que os pesquisadores passam anos estudando algum artefato sem nunca chegar a uma conclusão sobre a sua história, ou então simplesmente não conseguem decifrar como e para o que ele foi feito, gerando um enigma que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha por séculos. Olá, exploradores de mistérios e amantes do conhecimento, sejam bem-vindos ao canal Multiverso, onde desvendamos os segredos mais intrigantes e inexplicáveis do passado, presente e futuro. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo tempo, descobrindo 6 artefatos históricos que deixaram arqueólogos e cientistas perplexos até hoje. Preparem-se para uma aventura repleta de enigmas e maravilhas antigas que desafiam nossa compreensão moderna. Desde armas impossíveis até mapas que não deveriam existir, esses objetos são verdadeiras portas para o desconhecido. Então aperta o cinto, esmaga esse like e bora começar nossa jornada pelo incrível e o inexplicável? Vamos começar pelo número 1, o fogo grego, a arma que desafiava a física. Nossa lista só podia começar pelo enigmático fogo grego. Era uma arma incendiária usada pela marinha bizantina por volta do século VII. Os bizantinos a utilizavam durante as batalhas navais, gerando um fogo que seguia queimando mesmo quando era lançado sobre as águas. Era uma substância que queimava violentamente, tornando-a uma arma naval devastadora. Relatos históricos descreveram como os navios inimigos eram consumidos por chamas que não podiam ser extintas, levando terror às frotas adversárias que, quanto mais água jogavam para apagar, mais inflamava. Acredita-se que o fogo grego tenha sido gerado com uma mistura de petróleo, enxofre, resinas ou pólvora, ou apenas alguns deles de forma isolada. O mais provável é que tenha sido feito de petróleo, já que a pólvora só ficou disponível na Ásia Menor no século XIV. Uma mistura de petróleo e enxofre teria sido bem destrutiva. Em todos esses anos, ninguém conseguiu recriar a química nem a bomba de pressão que era usada pelos bizantinos para lançar o fogo. Em um artigo, o historiador britânico John Handel afirma que os pesquisadores lutam até hoje para entender o funcionamento dessa máquina tão precisa que lançava fogo a centenas de metros de distância. O mistério do fogo grego reside na composição exata de sua fórmula, que permanece desconhecida até hoje. Apesar de inúmeras tentativas de recriação por cientistas modernos, ninguém conseguiu replicar a eficácia do fogo grego original. Tentaram recriar a mistura incluindo ingredientes como petróleo, resina de pinheiro e enxofre. Mas a verdadeira receita foi perdida ao longo dos séculos, guardada zelosamente pelos bizantinos. O segredo do fogo grego continua a intrigar historiadores e químicos, sendo um exemplo claro de tecnologia antiga que desafia nosso entendimento atual. Nosso número 2 é o lendário aço de Damasco, a lâmina inquebrável. Famoso por sua beleza e flexibilidade incomparável, foi utilizado principalmente na fabricação de espadas e é conhecido por seus padrões ondulatórios únicos. Criada durante o século IX, as espadas de aço de Damasco têm origem no Oriente Médio e impressionavam pela sua qualidade e durabilidade. Eram muito mais afiadas que as espadas ocidentais usadas durante as cruzadas. Seu nome remete à capital da Síria, mas também ao fato de que o termo deriva do árabe para água, o que direciona ao padrão ondulatório que adorna sua superfície. O padrão foi criado com pequenos lingotes de aço sérico provenientes da Índia, Sri Lanka e Irã. O que torna o aço de Damasco tão misterioso é a técnica de sua fabricação. Apesar de seu nome, a origem do aço de Damasco é um mistério, e a técnica original para sua produção foi perdida com o tempo. Forjadores modernos ainda não conseguiram reproduzir as mesmas qualidades excepcionais dessa lâmina. Acredita-se que o segredo residia no uso de ligas especiais e no processo de forjamento, que incluía múltiplas camadas de aço de diferentes composições químicas. O aço de Damasco permanece como um símbolo de habilidade metalúrgica antiga que ainda hoje não conseguimos replicar completamente. Ninguém nunca mais conseguiu fazer o aço de Damasco tal qual ele era.
pois este aço sérico parece que não existe mais. Na década de 1960, pesquisadores tentaram recriar a técnica de forja antiga, mas não chegaram no resultado ideal até os dias de hoje. No top 3 de nossa lista está o mapa de Piri Reis e sua cartografia impossível. O mapa de Piri Reis, criado pelo almirante otomano Piri Reis em 1513, é um artefato que desafia a lógica e a história conhecida da exploração humana. Este mapa, desenhado em pele de gazela, mostra a costa ocidental da África, a costa leste da América do Sul e até a Antártida, muito antes de sua descoberta oficial. O mapa de Piri Reis é, na verdade, um mapa mundi. Ele foi descoberto em 1929 por um grupo de historiadores e chamou muito atenção, já que ele incluía uma cópia parcial de um mapa perdido de Cristóvão Colombo. Piri Reis retratou a Europa, o norte da África, a costa do Brasil, várias ilhas como Açores, Ilhas Canárias e a ilha de Antilha, o Japão, além dos territórios que já mencionamos. E é aqui que está o mistério: o mapa já retrata a Antártida, que se pensava ter sido descoberta mais de 300 anos depois. Além disso, ele mostra a topografia deste continente sem estar coberta de gelo e com grande riqueza de detalhes. Isso gera muitas indagações porque não se sabe ao certo como o almirante turco conseguiu abordar tão bem um local que esteve coberto de gelo durante 6.000 anos. O mais surpreendente sobre o mapa de Piri Reis é o nível de precisão com que essas áreas são representadas. Como a Antártida está desenhada sem gelo, sugere que o mapa foi baseado em fontes antigas que já conheciam o continente antes de ele se cobrir de gelo, remontando a milhares de anos. Este enigma levanta a questão de como Piri Reis obteve essas informações detalhadas, mas afinal como? Alguns especulam que ele teve acesso a mapas antigos, possivelmente de civilizações avançadas perdidas, enquanto outros sugerem a possibilidade de contatos extraterrestres. Até hoje, o mapa de Piri Reis é um quebra-cabeça intrigante para historiadores, cartógrafos e o público em geral. No quarto lugar, temos a máquina de Anticítera, o primeiro computador. A máquina de Anticítera é talvez o artefato mais tecnologicamente avançado dessa lista. Descoberto em 1901, em um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera, este dispositivo de bronze, datado de cerca de 100 anos antes de Cristo, é considerado o primeiro computador mecânico do mundo. Composto por uma complexa série de engrenagens, a máquina de Anticítera era usada para prever posições astronômicas e eclipses com notável precisão. O nível de sofisticação mecânica encontrado neste artefato era tão avançado que não foi igualado por tecnologias europeias até o desenvolvimento de relógios astronômicos, quase 1000 anos depois. Os cientistas ainda tentam compreender totalmente como os antigos gregos conseguiram desenvolver um dispositivo tão sofisticado. A máquina de Anticítera é uma prova impressionante da engenhosidade humana e continua a inspirar e fascinar e admirar até hoje. No quinto lugar estão as Ilhas de Nazca. Seria uma mensagem para os deuses? No coração do deserto de Nazca, no Peru, encontra-se um dos mistérios mais duradouros da arqueologia, as linhas de Nazca. Estes enormes geoglifos, criados entre 500 a.C. e 500 d.C., representam figuras geométricas, animais e plantas que só podem ser plenamente apreciadas a partir dos céus. O verdadeiro propósito das linhas de Nazca permanece um enigma. Algumas teorias sugerem que elas eram pistas de aterrissagem para antigos astronautas, enquanto outras propõem que eram parte de rituais religiosos ou astronômicos. A precisão com que essas linhas foram traçadas, sem a possibilidade de observá-las do alto, é um feito notável de engenharia e planejamento. Até hoje, a técnica e o propósito exato das linhas de Nazca são um mistério, alimentando especulações e debates entre estudiosos e entusiastas do sobrenatural. Em sexto lugar, e não menos importante, o manuscrito de Voynich, o livro indecifrável. Encerramos nossa lista com o manuscrito de Voynich, um livro ilustrado que data do século XV e que é escrito em uma linguagem ou código desconhecido. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich,
Este manuscrito contém diagramas botânicos, astronômicos e biológicos, mas o texto permanece indecifrável. O manuscrito de Voynich tem intrigado criptógrafos, linguistas e historiadores por mais de um século. Nenhuma das tentativas de decifrá-lo foi bem sucedida, e a origem e propósito do livro são totalmente desconhecidos. Algumas teorias sugerem que ele pode ser um tratado médico ou uma enciclopédia de plantas e estrelas, enquanto outros o consideram uma farsa elaborada. A complexidade do código ou a linguagem utilizada continua a desafiar até os mais avançados algoritmos de decifração modernos, tornando o manuscrito de Voynich um dos mistérios literários mais duradouros da história. E assim concluímos nossa jornada por alguns dos artefatos mais misteriosos e inexplicáveis da história. Desde armas de fogo inextinguíveis e lâminas impossíveis de serem recriadas até mapas de terras desconhecidas e computadores antigos, esses objetos nos mostram que a história humana é repleta de enigmas que desafiam nossa compreensão moderna. Cada um desses artefatos não só nos fascina, mas também nos lembra do incrível potencial humano para inovação e mistério. Se você gostou desse vídeo, lembra de esmagar esse like, compartilhar o vídeo com a sua galera e se inscrever no canal para mais aventuras pelo desconhecido. Considere também tornar-se membro do canal Multiverso. Muito obrigada por assistir e até a próxima aventura!